Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Nós vamos ler o versículo na versão nova, versão internacional e também na linguagem de hoje. Então vamos ler juntos? Aqui na tela está projetado o versículo em duas versões. Vamos então? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Agora na versão linguagem de hoje. Amem uns aos outros com carinho de irmãos em Cristo e em tudo deem preferência uns aos outros. Amém? Amar uns aos outros e dar preferência uns aos outros. Pais certamente amam seus filhos. Marido e mulher também se amam, portanto se casaram. Nós, como cristãos, filhos de Deus, amamos ou queremos amar uns aos outros. Mas por que tantos conflitos, tantas brigas e separações? Parece que estamos falando em idiomas diferentes. Eu falo, mas ela não me entende. Ela fala e eu não entendo. Dizem que é incompatibilidade de personalidade, de gênio e assim por diante. E quando nós queremos praticar o amor ao próximo, a primeira barreira, o primeiro obstáculo que nós encontramos é justamente a diferença de temperamentos, que é o que nós estudamos e vimos, compartilhamos no domingo passado. E hoje nós queremos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu falei que temperamento influencia demais na maneira como nós expressamos nossa fé, maneira como nós expressamos nosso amor ao próximo e até a Deus. Eu falei que temperamento, não existe temperamento bom ou ruim, não existe temperamento melhor ou pior. Temperamento é a forma como Deus moldou cada um de nós. Mas isso não significa que você pode insistir em viver apenas em função do seu temperamento. Eu falei que a pessoa que insiste apenas em viver em função do seu temperamento é uma pessoa ainda imatura. Se você vive sozinho numa ilha deserta, sim, você tem toda a liberdade de viver única e exclusivamente em função do seu temperamento. Mas Deus nos criou para que nós vivêssemos em comunidade, em sociedade, e que nós façamos essa convivência em paz e em harmonia. Eu finalizei dizendo que nós precisamos desenvolver o caráter, entregar nosso temperamento, entregar nossa maneira de ser, de pensar, de agir nas mãos do Santo Espírito, para que Ele possa nos ajudar a controlar o nosso temperamento. Falei da importância de conhecer o temperamento próprio e temperamento do seu ente querido, que seja esse ente querido sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, ou inclusive seus filhos. E hoje nós estamos para entender um pouco melhor, né, esses temperamentos. Já, como eu tinha falado, minha intenção não é descrever características de cada temperamento. Isso irmãos poderiam fazer tranquilamente em casa, buscando na internet. Eu quero apenas ressaltar que na prática do amor ao próximo, nós precisamos entender e saber lidar com essas diferenças de temperamentos que muitas vezes funcionam como empecilho. A palavra dar preferência em grego é proegeomai, que significa deixar que o outro vá na frente e mostre o caminho. Então, dar preferência uns aos outros significa dar
a oportunidade do seu marido, por exemplo, liderar. Dar oportunidade, por exemplo, à sua mulher tomar a direção. Levar em consideração, em primeiro lugar, o interesse, a satisfação da necessidade da pessoa que você ama. Eu trouxe, no domingo passado, como ilustração, a minha esposa e eu, como exemplo. Mostrei a vocês que como nós somos diferentes. E o cúmulo, na verdade, aconteceu umas 3, 4 semanas atrás. Houve uma semana que fez muito frio aqui em São Paulo, se lembram? Então, numa daquelas noites, eu resolvi tirar um cobertor elétrico que eu tinha guardado no armário. E aquele cobertor elétrico, bem fininho, mais lençol do que cobertor, né? Vocês sabem disso, né? E era tamanho tipo para casal, era grande. Então, eu resolvi colocar aquele cobertor elétrico. Aí que surgiu o problema. Eu queria colocar aquele cobertor como lençol de baixo, porque eu gosto que as minhas costas sejam esquentadas. Já minha mulher prefere que aquele cobertor funcione como lençol de cima, porque como ela é tipo sensorial, ela diz que aquelas fiações elétricas do cobertor elétrico, quando encostam nas costas, incomodam demais. Então, surgiu o dilema. Eu queria dormir por cima do cobertor e ela por baixo do cobertor. Bom, o que fazer? Ou a gente dorme em quartos separados, ou a gente corta aquele cobertor pela metade, e cada um fica com uma metade. Ela usa aquele cobertor como lençol de cima e eu usaria como lençol de baixo. Se a gente fizer isso, a gente danificaria, estragaria o cobertor. Então, qual foi a solução? Cada um resolveu dar preferência. Olha, já que você é sensorial e prefere dormir desse jeito, e eu sou mais, organizador, já planejei, tem que sair como eu planejei. Dormimos na mesma cama, com o mesmo cobertor. Ela dormiu por baixo e eu dormi por cima. Damos beijo de boa noite e na manhã seguinte acordamos satisfeitos. Daqui a 2 anos completamos 30 anos de casamento. Como nós somos diferentes, mas demais diferentes. Mas estamos vivendo em harmonia, em paz, porque nós aprendemos a dar preferência uns aos outros. E sobre isso que nós queremos compartilhar hoje. Eu dei lição de casa para vocês. Se lembram? Fizeram? Primeiro slide. MBTI, Alguns fizeram, outros não tem problema não, a gente dá uma revisãozinha agora, a maneira como as pessoas resolvem os problemas, como encaram as coisas, como percebem o mundo exterior, e o que faz para decidir e tudo mais, Então, vamos rever o que nós vimos, para dar continuidade ao que realmente nos interessa para esta manhã. O próximo slide. Tem pessoas que... Energia, Energia, pode clicar. Energia, Como a pessoa se abastece em termos de energia, Como a pessoa encara as coisas, o seu estilo de vida, como essa pessoa percebe as coisas, os estímulos vindos do exterior, e o que ele faz para tomar decisões, qual é a maneira, como ele toma decisões. No que tange a energia, eu falei que tem 2 tipos, o extrovertido e o introvertido. O extrovertido é aquele que gosta de sair, sair encontrar com as pessoas, recarrega a sua bateria tipo energia solar, para tomar sol, o dia está lindo, vamos sair, tudo mais. Introvertido já é diferente, quer ficar sozinho, com ele mesmo, é tipo energia elétrica, tem que botar no plug ou na tomada e esperar, deixar sozinho, para que a bateria possa se recarregar. No que tange ao estilo, eu falei que tem organizador, aquele que gosta de arrumar, só se sente seguro quando as coisas estão em ordem, nos seus devidos lugares e tudo mais. Não gosta de contratempos imprevistos, por isso ele planeja antecipadamente. Quando algo imprevisto acontece, ele fica com medo, ele não sabe o que fazer, fica paralisado. Já o adaptador não, que é o caso da minha esposa, ela adora imprevisto, não no sentido. Quando surge algum imprevisto, contratempo, os olhos brilham, ela começa a buscar alternativas e ela consegue resolver. E ela se sente totalmente satisfeita com isso. Mas também muda de decisão, de uma hora para outra.
Quando surge alguma coisa melhor, ela já reestabelece a ordem de prioridades, o que muitas vezes me incomoda. Maneira de perceber, minha esposa é sensorial. Ela é cheia de, né? Pode até parecer meio chata e caprichosa, porque ela precisa cheirar, mexer, ouvir, experimentar, tocar, né? É assim que ela percebe o mundo. Por exemplo, quando entra num restaurante, eu não sei porquê, eu conto em qualquer lugar, eu sento em qualquer lugar, para mim não faz muita diferença, mas ela faz questão de escolher. Toda vez que eu digo, eu vou me sentar aqui, ela diz, não, vamos sentar aqui, e ela tem suas razões, né? Não gosta de sentar perto do banheiro para começar, né? E quando a gente entra no ônibus, por exemplo, para uma viagem comprida, longa, ela já começa a pesquisar, né? Porque nesse período da manhã, o sol bate mais para esse lado do que outro, então ela já escolhe para o outro lado, que tem sombra. Eu nem imagino, nem cogitei nisso, mas ela é muito sensível a esses fatores sensoriais. Eu sou mais intuitivo, big picture. Como eu falei domingo passado, eu dirijo intuitivamente. Quando alguém me pergunta para explicar a direção de um lugar, eu não sei explicar. Eu não sei fazer desenho, mapa, nome de ruas, nada. Eu digo assim, olha, quando chegar lá, eu vou saber. Muitas vezes a minha intuição não acerta. Eu sofro por causa disso. Mas é big picture. Eu não gosto de entrar em detalhes. Já minha mulher gosta de entrar em detalhes. Na hora de tomar decisão, minha mulher é cognitiva, né? Ela estuda todas as variáveis, alternativas, analisa tal, o que retarda um pouco, às vezes, a tomar decisão. Eu não. Tá? Eu já, se tendo alguns dados, já são suficientes para eu tomar uma decisão. Cognitivo leva em consideração o que é certo e errado, o que é mais conveniente, o que não é mais conveniente. Eu já levo em consideração o critério gosto ou não gosto. Bom, vocês estudaram isso e chegaram a ver que tem 16 tipos diferentes de temperamentos. Agora, como eu sou organizador, eu gosto de simplificar as coisas, né? Eu não gosto de detalhes, eu gosto de big picture. Então, eu não consigo memorizar os 16 tipos. Então, tentei resumir ao máximo, né? E vou tentar mostrar para vocês apenas 4. Apenas 4. E eu acredito que você e eu, nós vamos enquadrar em um desses 4 tipos de temperamento. É importante a gente entender o temperamento do outro, porque isso faz aumentar nosso âmbito de compreensão da pessoa. Aumenta a nossa flexibilidade, aumenta nosso poder de aceitar outras pessoas, porque eu sei que a pessoa agiu daquela forma, porque o temperamento praticamente pediu que ela agisse ou falasse daquela maneira. É uma forma de a gente buscar harmonia em nosso convívio. Então vamos ver um pouquinho quais são esses 4 tipos. Essa é a foto que eu já mostrei, pode apertar, clicar, né? Só para mostrar de novo, novamente, que como nós somos diferentes um do outro. O próximo, por favor. Vamos fazer o seguinte, sensorial e intuitivo. Tá? Então, sensorial, como eu falei, cheio de, né? Tato, cheiro, ouvir, né? Falar, experimentar e tudo mais. Intuitivo, aquele que intuitivamente entende as coisas, assimila as coisas, não sabe explicar como, mas intuitivamente assimila. Tá? Então, você já se coloca ou no sensorial ou intuitivo. Agora vamos trabalhar com outras variáveis. Sensorial organizador. Sensorial organizador. Aquele que é chegado a detalhes, ao mesmo tempo gosta de planejar e tudo direitinho, não gosta de contratempos imprevistos. Tá? Outro tipo seria sensorial adaptador, né? Sempre dá um jeito. Tá? Surgiu um imprevisto, sempre dá um jeito de escapar ou resolver a questão. Agora, intuitivo, junto com o caráter cognitivo, né? E outro seria intuitivo emotivo. Tá, então, deu para se situar mais ou menos, né? Então, vamos chamar sensorial organizador de juiz. Por que juiz? Porque sensorial organizador é aquela pessoa que valoriza muito a ordem, né? A autoridade, o plano, o certo e errado, né? Muito rigor, né? E é uma pessoa muito responsável, né?
Então, é um juiz que apita, né? E dita as regras e assim por diante. Sensorial adaptador é um tipo explorador, aventureiro, aquele que gosta de sair, né? Conhecer os elementos da natureza, novas experiências e novos desafios, né? Aquele que explora o mundo e as pessoas também, não no sentido negativo de explorar alguém, né? Explorar no sentido de conhecer. E terceiro tipo seria intuitivo cognitivo, que seria cientista, né? Aquele que gosta de fazer as coisas cada vez melhor, né? Analisa, estuda as diferentes variáveis e assim por diante. E por último, é aquele que é intuitivo e ao mesmo tempo emotivo, que é chamado apaixonado. Apaixonado. Vocês vão encontrar termos diferentes. Isso são termos que eu inventei. Tá? Então, minha esposa, por exemplo, é tipo explorador. Tá? E eu sou tipo apaixonado. Claro que nós temos os 4 elementos da nossa essência, tá? Mas sempre tem um tipo que predomina sobre os outros. Então, como eu sou também organizador, eu tenho um pouco de juiz também. Mas o tipo que realmente predomina na minha maneira de pensar e agir é tipo apaixonado. Aquele que é intuitivo, é big picture, e emotivo, decide pelo gosto. Pode apertar o próximo. Então, vamos tentar ver quais são as necessidades básicas de cada tipo apresenta. Porque para você dar preferência e ter um convívio em harmonia, em paz, é importante você conhecer quais são as necessidades básicas que uma pessoa do tipo juiz tem. E para você tentar ver como é que você poderia ajudar essa pessoa a satisfazer suas necessidades básicas. Juiz, por exemplo, pode apertar. Olha, gente, vocês não precisam copiar isso aqui, porque eu vou colocar no site, tá bom? Juiz, ele tem uma necessidade, assim, básica, de pertencer a um grupo. Ele não gosta de ficar sozinho, ele quer ser parte de algum grupo. Então, ele dá muito valor à comunidade, principalmente à família. Porque família é a primeira comunidade que lhe confere esse senso de pertencer a uma comunidade. Tá? Então, vocês podem perceber que a pessoa do tipo juiz, temperamento juiz, valoriza muito família, sair junto com a família, relacionamento entre pais e filhos. Vocês podem perceber que essa é a necessidade básica. A segunda necessidade é segurança. Preciso fazer do meu jeito. Por quê? Ele planeja, porque ele tem medo do imprevisto. E tem que sair como ele planejou. Quando não sai como ele planejou, ele fica estressado. Geralmente o pai, quando ele tem temperamento juiz, ele educa seus filhos à maneira dele. Então, geralmente os filhos de um pai, tipo juiz, são filhos que obedecem, né? Faz a lição de casa, arruma a mala antes, né? Na noite, na véspera, tudo direitinho. Mas isso funciona bem quando o filho está ainda na fase de infância. Quando chega na fase de adolescência, para a mocidade, muitos desses filhos se tornam rebeldes. A terceira necessidade é a responsabilidade. Essa pessoa é muito responsável. Tá? Responsável, portanto, é fiel, né? Como eu falei, quem promove festa, geralmente são exploradores, que gostam de conhecer as pessoas e tudo mais. Quem fica até o último tempo lavando louças, arrumando cadeiras, geralmente é do tipo juiz, porque ele é responsável. Tá? Quando ele assume um compromisso, ele vai até o fim. Vejamos agora o explorador. Então, enquanto eu vou descrevendo sucintamente a passos largos, você vai mais ou menos vai estar pensando como é sua esposa, seu marido, seu filho e assim por diante. Explorador, como eu falei, a necessidade principal dessa pessoa é diversão. Como você vê, detesto coisa sem graça. A coisa tem que ser interessante, tem que trazer diversão. Esse lado de entretenimento é muito importante para ele. Então, ele detesta fazer coisa que se repete, que não tem mais o que transmitir de novidade. Tá? Então, se seu filho for tipo explorador, você tem que fazer com que ele encontre prazer em estudar. Tá? É um tipo de filho que não consegue ficar sentado junto à escrivaninha, horas e horas. Não, você tem que dar um jeito de ele gostar de estudar, usando outros métodos alternativos. E quando
ele realmente encontra diversão no que ele faz, você não precisa ficar lá toda hora dizendo: estude, filho, estuda, filho, porque ele faz por conta própria, porque ele gosta de fazer aquilo. A segunda necessidade é liberdade. O explorador gosta de liberdade, liberdade de reagir, responder imediatamente aos impulsos. Quando ele quer, puxa, eu quero fazer isso, ele precisa fazer. Tá? Então, ele sente essa necessidade de liberdade. Uma pessoa é desembaraçada, é desinibida, gosta de conversar, se relacionar, e também é craque em racionalizar seus atos. Tá? Ele pensa em fazer alguma coisa, mas ele precisa encontrar uma razão justa para poder executar essa ação. E essas pessoas são craques, sempre arruma algum jeito de fazer o que ele quer fazer. Exploradores são os clientes fiéis de telemarketing. Ah, minha esposa, quando ela vê alguma coisa na televisão, né? Outro dia foi um jogo de panelas, né? Nós temos um monte de panelas em casa, mas ela sempre encontra uma justificativa. Não, a panela é velha, não sei o quê, né? O que está sendo, né, visto na televisão é bom, tal, e sempre inventa, né, uma justificativa. Se a gente não usar, deixa para a Daniela, quando ela casar, ela leva, tal, aquela coisa toda. É tipo de gente que não faz lista de compras, não leva a lista de compra para o supermercado. Quando faz, esquece de levar. Gosta de fazer surpresa. Explorador gosta de fazer surpresa a quem ela ama. Então, homem explorador, flor, a sua mulher querida, né? A esposa, tipo explorador, gosta de fazer comida, preparar, gosta até de fazer limpar e fazer faxina, mas não por temperamento dela, porque ela gosta de realmente alegrar, né, o querido, o marido e a pessoa que ela ama. Bom, cientista agora, rapidinho, cientista tem necessidade de buscar excelência no que ele faz. Tá? Excelência. Tá? Valoriza a competência, valoriza o desempenho e sempre quer fazer melhor. Melhor do que ontem, né? Melhor do que hoje e assim por diante. Né? Portanto, é uma pessoa que tem alto grau de expectativa para com ele mesmo e para com os outros, o que às vezes dificulta o convívio. Ele fica estressado quando as coisas não são, né, não satisfazem a expectativa dessa pessoa. Por exemplo, jogar tênis. O explorador joga tênis porque é divertido. Vamos lá, é legal. Tipo juiz, que é muito responsável, joga tênis porque prometeu que iria jogar junto com amigos. É mais pelo compromisso. Cientista joga tênis porque quer jogar melhor do que ontem. Então, ele faz uma disputa com ele mesmo. Ele sempre busca melhor, melhor, melhor. Se seu filho for tipo cientista, não faça ele escrever a mesma frase 100 vezes como castigo, porque ele prefere apanhar. Tá? Cientista prefere fazer uma coisa que traga alguma, sei lá, algum aprendizado, algo significativo. Tá? Então, se seu filho for cientista, você precisa levar em consideração essa característica do temperamento dele. Cientista gosta de influenciar as pessoas. Tá? Por exemplo, imagine um cientista. Por que ele quer fazer invenções? Por que ele quer fazer novas descobertas? Porque, de alguma maneira, ele quer influenciar, construir um melhor mundo. Tá? E dar sua contribuição, sua influência benéfica sobre toda a humanidade. Então, ele sempre gosta de verificar que ele realmente está influenciando as pessoas. Muito bom. O pai cientista, às vezes, como ele sempre busca a excelência e a influência, ele costuma também influenciar até demais sobre seus filhos. E costuma até sonhar pelos seus filhos. Então, o pai, desde já, né, desde a infância do seu filho, né, já tem um sonho, né, ideal, alto para ele, e costuma comprar livros para ele ler, levar sei lá, congressos, lugares onde ele acha que ele deveria já ter contato, né, mais precoce, e assim por diante. O problema é quando o sonho do pai não corresponde ao sonho do filho. Aí dá problema.
Outra necessidade é que o cientista sempre está em busca de novas informações, ele é muito curioso, muito curioso. Então, grandes inventores e grandes, realmente, cientistas têm esse temperamento tipo cientista. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que é cientista, né? Protótipo. Né? E quando eu morava em Los Angeles, ele de vez em quando ia para Las Vegas, né, para jogar slot machine, o caça-níquel, desculpa. E se fosse um explorador, diria o seguinte, na manhã seguinte, geralmente eles ficam a noite inteira jogando, né? Se fosse um explorador, diria assim, poxa, foi legal, né? Foi legal. Cientista não. Na manhã seguinte, ele diz assim, olha, finalmente descobri como vencer essa máquina. Quer dizer, ele estuda, ele procura sempre, né, conquistar e até superar, né, em busca da excelência. Por último, apaixonado, que é meu caso. Apaixonado tem necessidade de sentir que ele é realizado. A realização do ego para ele é muito importante. Então, uma pessoa sempre se preocupa com a sua identidade. Quem eu sou, quem ele é. É o tipo de pessoa que sempre faz aquele tipo de declaração, to be or not to be. Filósofo, ele, tá? O apaixonado. Também ele busca sempre se destacar. Né? Então, geralmente, a pessoa que tinge cabelo, né, usa brinco, alguma coisa que realmente possa chamar a atenção dos outros, é geralmente o apaixonado. Geralmente é apaixonado. Quando é mais assim, partindo por extremo, né, em coreano seria 공주병. Tá? Geralmente quem tem 공주병, explica para quem não conhece, geralmente é apaixonado. Tá? Em termos de emprego, tá? Emprego. Tipo juiz, ele não gosta de mudanças. Ele planejou e vai até o fim. Ele é responsável e fiel. Portanto, quando ele tem um emprego, aquele emprego praticamente é vitalício para ele. Ele raramente muda de profissão. Ele continua. Explorador perdeu graça. Então, ele muda de profissão, muda de emprego, porque não me incentiva mais, não me motiva mais. Cientista, ele também muda de profissão porque ele quer crescer mais. Esse emprego eu quero crescer mais, eu preciso de outro emprego, novos desafios. Então, ele facilmente muda de emprego ou até de profissão. E o apaixonado, como é que fica? Ele também muda de profissão de vez em quando, porque ele acha que o emprego atual não é adequado para ele. Ele acha que deve ter alguma coisa melhor para mim. Né? Intuitivamente, ele imagina. E é muito criativo, muito talentoso. Por isso, a hora ele quer se tornar artista, a hora que ele quer se tornar cozinheiro, a hora que ele quer se tornar isso, aquilo, tal. E eu sou desse tipo também. Sou pastor hoje, mas amanhã posso ser outro profissional. Como era médico e agora pastor, quem sabe daqui a um pouco, sei lá, caçador de animais. Né? Outra necessidade do apaixonado é a integridade. Ele busca sempre consistência no que fala e no que faz. Tá? O exterior e interior. Tá? O que é visível e o que não é visível. Ele sempre busca consistência. Então, ele procura ser moralmente irrepreensível. Ele tem muitos conflitos internos por causa disso. E, apaixonado, ele tem fome pelos elogios. Na verdade, é fome pelo reconhecimento. Porque ele preza, ele valoriza relacionamento interpessoal. Por isso ele é gente boa. Ele trata bem as pessoas, porque quer ser aceito pelas pessoas. E como ele é apaixonado, ele busca integridade, coração, alma e corpo e tudo, tá? Quando ele realmente gosta de alguém, ele é capaz de se sacrificar até a vida. E por isso ele também exige que a pessoa também se sacrifique, né? Que seja íntegra na sua expressão de amor e fidelidade e assim por diante. Exige muito por causa disso, dos outros. Irmãos, fiz um apanhado geral, né, dos 4 tipos: juiz, explorador, cientista e apaixonado. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de estudar e entender o temperamento dos outros, como eu falei, é aprender um idioma estrangeiro.
Você não pensa que, já entendi. Não basta entender, você tem que memorizar. Tá, isso que eu aprendi. Não basta você só entender, poxa, foi um entretenimento cerebral hoje. Não é isso. Foi uma aula de psicologia. Não é isso. Como eu só falei, eu estou querendo mostrar que na prática do amor ao próximo, a primeira barreira que nos encontramos no caminho é por causa da diferença de temperamento, conflitos. Tá? Você precisa, neste momento, eu faço questão, pode até apagar um pouquinho, você vai tentar memorizar esses 4 tipos. Porque talvez disso vai depender seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus pais e filhos, daqui para diante. Tá? Então pense um pouco nesse momento. Traz à tona uma pessoa que você ama. Será que essa pessoa é juiz? Procure memorizar pelo desenho. Juiz, ou explorador, ou cientista, ou é apaixonado. Aliás, isso devia ser parte do aconselhamento prenupcial. Então, antes de você se casar, você já sabe mais ou menos como é e como será seu cônjuge. Para que daqui a 2, 3 anos me procurem, dizendo que, pastor, não aguento mais. Eu não sabia que ele era assim. Então, vamos lá. Juiz. Qual outro tipo? Explorador, depois cientista e por último apaixonado. Tá? São 4 tipos. Tá? E você se enquadra em um desses 4, não perfeitamente, mas de maneira predominante. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Então aperta de novo. Em primeiro lugar, como eu falei, pode apertar, nós precisamos ir rumo à maturidade. Não adianta só insistir que eu sou assim, pronto, nasci assim, vou morrer assim. Ou você me aceita ou você me rejeita. Mas assim nenhum casamento vai até o fim. Nenhum relacionamento maduro cristão vai até o fim. Então a primeira coisa a fazer é reconhecer, é entender qual é seu tipo de temperamento e tentar melhorar um pouco, né? Não mudar por completo, isso você não vai conseguir, não é o caminho certo. Mas tentar melhorar um pouco. Por exemplo, o juiz tenta elogiar mais e criticar menos. Como ele é chegado a regras, autoridade, pum, pum, pum. E quando seu marido ou sua esposa não consegue satisfazer essa sua necessidade, começa a criticar, principalmente os filhos. Filho, por que você não consegue entrar na melhor faculdade? Então, se você é do tipo juiz, e eu tenho um pouco disso, eu preciso aprender a elogiar mais e criticar menos. Porque ele é muito responsável, ele serve muito aqui na igreja. Você pode ver, em todos os encontros, em todas as reuniões, em todas as atividades, ele está lá, porque ele é responsável. Só que, por um lado, ele fica com raiva, fica estressado, quando os outros não conseguem acompanhar seu ritmo. Por exemplo, ele não aguenta ver explorador, que toda hora muda de decisão. Ele não faz conforme o que foi planejado. A decisão que ele tomou de manhã já é outra à noite. O juiz não aguenta isso. Então, o que acontece? Ele fica estressado. E esse estresse se manifesta através da raiva, reclamação, crítica. Ele serve muito, mas fica criticando os outros que não servem. Por isso ele não é muito bem-vindo. É tipo assim, o cara trabalha muito, mas eu não gosto dele. É juízo. Portanto, aprenda, tá? Peça ao Santo Espírito que ele te ajude nessa área. Elogiar mais as pessoas e criticar menos. Em outras palavras, abaixar um pouco o seu grau de expectativa. Explorador. Se você é do tipo explorador, por favor, você precisa aprender, saber dizer não aos seus impulsos. Eu quero fazer. Pensa um pouco. Tá? Vê que tipo de implicações isso pode acarretar. Se uma esposa é do tipo explorador, embora às vezes ela fica com complexo de culpa, ela sempre arruma um tempo, um jeito de ela satisfazer seus desejos. Às vezes fica,
meus filhos não estão aqui e tal, mas eu preciso de um tempo a sós comigo mesmo. Sempre arruma um jeito de fazer. Então, mas isso aí às vezes pode realmente estragar, estragar o ambiente, o trabalho em comunidade e tudo mais. Então, mesmo aqui dentro da igreja, se você é do tipo explorador, às vezes dá vontade, dizer não, calma, controlar um pouco os seus impulsos, sabe dizer não às vezes, não sempre sim. Se você é do tipo cientista, aprender a se contentar com o que você tem e o que você já conquistou. Isso é importante, gente. Eu sei que você está em constante busca pela excelência. Melhor, cada vez melhor. Mas nem sempre isso acontece, gente. Porque se todos fossem assim, que nem igual você, ninguém iria querer trabalhar com você. Sua esposa está ao seu lado, seu marido está ao seu lado, porque ele não é, graças a Deus, tipo cientista como você. Então, também mesma coisa. Reduz um pouco o seu grau de expectatividade. E por último, se você é apaixonado, acostumar-se com a ideia de ser um entre muitos. Para com esse Kung de peão. Pensa que ele sempre tem que ser tratado como VIP, ele é diferente. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu fui na Coreia. Aqui nessa comunidade, em São Paulo, nossa comunidade coreana é pequena. Nós contamos com, 40, 50 pessoas, E como eu sou pastor da Yonakê há mais de 10 anos, 11 anos, praticamente todos me conhecem. Eu vou no Bom Retiro, Brian, qualquer lugar, sempre tem pessoas que me reconhecem. Quando eu fui na Coreia, entrei no metrô. Ninguém me reconhecia. Você não me conhece? Claro que eles não conhecem quem é você. Não, mas isso me despertou. Sinal de que eu sou apaixonado. Sempre quer se destacar. Sempre quer ser diferente dos outros. Acha que merece o melhor lugar. É o meu pecado. Como eu falei, temperamento tem muito a ver com a maneira como você expressa a sua fé. Então não é porque eu sou pecador, porque eu sou orgulhoso, não é porque sou fresco, mas é porque meu temperamento, Deus me moldou dessa maneira. Eu preciso trabalhar em cima disso. Então eu preciso me acostumar com a ideia de que eu sou apenas mais um entre muitos. Mais um entre muitos. Então, para que a gente aprenda essa arte de dar preferência uns aos outros, a primeira coisa a fazer é rumo à maturidade. Você precisa controlar um pouco o seu temperamento. Agora, segundo, em relação a seu parceiro, por exemplo, dar preferência a ele significa proporcionar ambiente propício. Proporcionar o ambiente propício. Isso você tem que fazer de comum acordo com seu parceiro. Não adianta você tentar fazer isso unilateralmente. Tem que ter uma conversa prévia, um diálogo mais íntimo e tentar chegar a um meio termo, como nós fizemos no que falei em relação ao cobertor elétrico. E sempre agradecer. Por exemplo, nas segundas-feiras é o dia que eu descanso com o pastor. E como eu sou introvertido, segunda-feira para mim é ficar em casa e dormir. Ai de quem me liga de manhã, pelo amor de Deus. Eu quero descansar. Agora, minha mulher é tipo extrovertida, ela quer sair. Então, a primeira coisa que ela diz quando acorda é: ai, que dia lindo, vamos sair, querido. E eu na cama. Para onde? Parque. Quando chega na hora do almoço é pior ainda. O que nós vamos comer? Eu prefiro comer em casa. Ela já, não, vamos sair para comer, não sei o que e tal. E sempre restaurante diferente. Eu sempre vou no mesmo restaurante. Daí o que a gente faz? Bom, de manhã, vamos descansar em casa. À tarde, nós vamos sair para almoçar e aproveitar a tarde, sei lá, viajando, sei lá, passeando e tudo mais. Então foi um acordo que nós fizemos, mais ou menos. E quando o dia terminar, eu agradeço a minha esposa. Querida, muito obrigado.
por você ter me deixado ficar em casa pelo período da manhã. Era o período em que eu precisava descansar, ficar sozinho comigo, para repor as minhas energias. Aí minha mulher também me agradece. Obrigado, querido. Contra seu temperamento, né? Você se sacrificou, né? Saindo comigo, né? Dando passeio, assim por diante. E a gente vai alternando os dias, tá? Ora a gosto dela, ora a meu gosto. E a gente vai se ajeitando. Portanto, quando o seu marido é extrovertido, você precisa proporcionar um ambiente que é propício ao temperamento dele, né? Saia com ele de vez em quando, a passeio. Se é introvertido, deixe ele descansar sozinho. Se ele é organizador, você precisa criar um ambiente em que ele possa completar a tarefa dele. Porque o organizador se sente super satisfeito quando ele consegue completar a tarefa dele. Tá? Então, enquanto ele está lá, fuçando, estudando, tentando finalizar, terminar, completar o trabalho dele, deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Não fica lá contando o que aconteceu na novela, tá? Toda hora ficar perguntando isso ou aquilo. Deixa ele terminar primeiro. Quando ele terminar, você vai ver. Ele sai super satisfeito. Puxa, consegui terminar. Irmãos, eu escrevi um livro junto com o pastor Kim. Vocês lembram disso, né? Sobre a nossa igreja. Metade eu escrevi, a outra metade o pastor Kim escreveu. Quando eu fui designado para escrever a metade do livro, eu sumi. Eu preciso sumir. Tá? Eu fui a um lugar longe daqui, fiquei uma semana, a pastor Kim usa essa expressão, Jairo se escondeu na caverna, né? E o prazo de entrega da minha parte eu tinha uma semana, né? Eu consegui entregar em uma semana, né? Era a noite de domingo, né? Quando eu terminei, minha mulher fez toda a revisão, tudo, a gramatical, a gráfica e tal. Quando eu terminei, foi a maior alegria. Já mandei para o pastor Kim, eu já fiz a minha parte. E o pastor Kim é tipo explorador, ele nem tinha começado ainda. Quando é tipo adaptador, né, você precisa dar liberdade. Liberdade de estudar outras possibilidades, liberdade de, né, trazer outras variáveis, outras possibilidades e tudo mais, tá? Não fica só já ditando, faça assim, porque é assim que tem que ser feito. Não, dá liberdade de escolha, né? Ela gosta disso. Quando é sensível, como eu já falei, detalhes. Quando ela faz questão de sentar num determinado lugar, bom, dá preferência a ela, né? Porque, por exemplo, quando a gente viaja longe, às vezes, você vê como é diferente a maneira de perceber as coisas, né? No avião, por exemplo, quem determina, geralmente, é quem atende no check-in, na recepção, né? Então, a gente pega o assento. A minha mulher sempre faz questão de pedir o assento, longe do banheiro, por favor. Pode ser corredor, já não importa, mas é longe do banheiro. Por quê? Toda vez que alguém abre a porta do banheiro, o cheiro, o barulho, né? Tudo isso incomoda ela. E a viagem de, 24 horas, né? Daqui para a Coreia, por exemplo, né? Então ela faz questão de sentar longe do banheiro, tal, num determinado lugar. Eu já não penso assim. Eu digo assim, se eu não sentar lá, alguém vai ter que sentar. Como eu valorizo sempre esse senso coletivo, né? Se eu não sentar, alguém vai sentar e essa pessoa vai sofrer. Então, de vez em quando, eu também tenho que sofrer, para que outra pessoa possa ter viagem com mais conforto. É assim que eu percebo as coisas, mas ela não. Mas eu dou toda a razão para ela, porque se ela ficar estressada durante 24 horas de viagem, todo esse estresse... então, não sou bobo. Uma mão lava a outra, dar preferência uns aos outros para o bem próprio, bem coletivo. Intuitivo. Se é intuitivo, tem que deixar ele ter visão geral. Você quer trabalhar com ele, você precisa oferecer para ele a visão geral da coisa. Olha, mais ou menos assim, olha para cá, olha o rumo, olha a direção. Se não tiver isso, ele não consegue nem começar a executar seu trabalho. Cognitivo. Ele gosta de resolver problemas, tá? Cognitivo. Tá? Emotivo,
eles ficam totalmente satisfeitos quando o relacionamento interpessoal vai bem e é profundo. Bom, gente, mas nem sempre nós conseguimos criar um ambiente adequado, propício à satisfação das necessidades do temperamento do seu cônjuge, ou do seu parceiro, ou do seu amigo. A realidade não nos permite fazer isso. O local onde você trabalha não permite. Talvez o momento em que a família está passando agora, não permite isso. Então, se você puder proporcionar um ambiente adequado à pessoa, ótimo, você faz isso. Mas se não puder fazer isso, pelo menos lançar mão de outra ferramenta, que é a ferramenta universal. Elogiar. Elogiar. Reconhecer. Elogiar. Porque isso anima todo mundo. Tá? Mas nós precisamos saber como elogiar. Muitas vezes nós elogiamos alguma pessoa segundo o temperamento próprio. Por exemplo, eu sou tipo organizador. Então eu vejo um fulano fazer um trabalho, tudo bem planejado, tal. Aí ele satisfez minha expectativa. Aí eu, muito bom, irmão. Agora, um tipo explorador, ele não consegue nem planejar direito. Segundo o meu temperamento, essa pessoa está aquém da minha expectativa. Então, eu não elogio essa pessoa. Eu aguento, tolero, mas jamais elogiar, porque não satisfez minha expectativa. Elogiar não pode ser feito dessa maneira. Elogiar segundo o temperamento da pessoa que está na sua frente. Se aquela pessoa é tipo explorador e conseguiu resolver uma questão na hora, conseguiu driblar um imprevisto, contratempo, isso que você tem que elogiar. Muito bom! Quem seria de mim sem você, minha querida? Elogiar segundo o temperamento dessa pessoa. Principalmente quando essa pessoa consegue superar suas limitações. Isso que você tem que elogiar. Portanto, elogiar o quê que é importante. Tá? Então, segundo o temperamento da pessoa que está na sua frente. Se o seu marido é tipo juiz, você tem que elogiar a responsabilidade com que ele executou uma tarefa, por exemplo, a função que ele exerceu com fidelidade. Portanto, se o seu marido é tipo juiz, você tem que elogiar. Você é um bom pai. Você é um bom provedor. A tarefa que você completou, só você mesmo, Jairo. Ninguém mais poderia fazer. Eu não poderia fazer isso. Ainda bem que você é um homem fiel, trabalha, né? Educa seus filhos, traz o pão de cada casa, cada dia e assim por diante. Eu sei que todo marido faz isso, mas reconhecer o que ele está fazendo, isso é importante, para ele é importante. Acho que 2, 3 semanas atrás, o irmão Paulo Barbosa está aqui? Paulo Barbosa? Ei, pronto. Nosso irmão Paulo Barbosa e Dona Mi convidaram eu e minha esposa para um jantar na casa dele, no apartamento. Ele mora em Santo André, imagina. Nem conheço direito São Paulo, mas imagina Santo André. Né? Eu sou intuitivo, tá? Eu não gosto de ver mapa. Eu vou lá, mais ou menos. Chegando lá, eu vou saber. Nunca vou saber. Né? Então, eu aprendi com a minha esposa. Eu peguei no mapa. Né? Entrei na internet, Google, satélite e tal. Para Barbosa, fiquei 40 minutos estudando para localizar onde é seu apartamento. Tá? Eu fiz tudo sozinho. Aí eu convidei minha esposa. Vamos lá, querida. Aí minha esposa, você sabe como chegar? Deixa comigo. Estudei direitinho, foto, rua, tudo direitinho, fiz um mapinha até, né? E fui, pá. E a minha esposa está como testemunho. Cheguei ou não cheguei? Direitinho. Sem errar nenhuma rua. Cheguei direitinho, porque eu tinha todas as fotografias das ruas e cada esquina na minha cabeça. A satélite me ajudou, né? Google Satélite. Cheguei lá direitinho e voltei para casa também direitinho, porque também o irmão me ajudou. A minha esposa me elogiou, Jairo, nossa, e eu fiquei tão orgulhoso de mim mesmo. Puxa, eu consegui chegar lá sem errar e voltar.
E a minha esposa, muito sábia, percebendo o meu tipo de temperamento, me elogiou. Já, nossa, hoje eu me fiquei realmente orgulhoso de você, né, tal, tal. Nossa, foi uma noite maravilhosa na cama. Portanto, quando o seu marido é juiz, e se ele completou a tarefa, ele exerceu a função com responsabilidade, é isso que você tem que elogiar. Se é explorador, você tem que elogiar a espontaneidade com que ele lida com as situações adversas, ou dificuldades, contratempos e tudo mais. Então, dizer tipo assim, nossa, só você mesmo para resolver essa questão. Só você mesmo para resolver a questão. Eu e minha esposa, nosso caso típico, né? Quando a gente vai a algum lugar e não sai como eu planejei, eu fico paralisado. E agora, o que eu vou fazer? Não. Geralmente eu expresso esse meu estresse com raiva. Porque assim, não sei o quê, tal. Minha esposa não, ela já avalia, tal. Será que não pode fazer assim? Outras alternativas. Eu nem cogito nessas possibilidades. Ela já tem em mente. E ela consegue, na hora, pum, com aquela espontaneidade que só ela tem. E consegue dar conta da coisa. Nessas situações, antigamente, eu ficava com raiva. Porque eu entrava em competição com a minha esposa. Como ela é inteligente, eu não consigo me imaginar e nem pensar nessas possibilidades. Aí ficamos com mais raiva ainda. Não, tem que fazer assim, não sei o quê. Aí ela me diz, você é muito teimoso, né? Hoje eu aprendi que para o bem da comunidade e da minha família, né, eu elogio minha esposa. Puxa, ainda bem que você está ao meu lado, me ajudando, você veio me complementar. Então, explorador precisa desse tipo de elogio. Cientista, se o seu marido ou sua esposa é cientista, elogie as ideias brilhantes que ela teve, ou ele teve. Nossa, puxa, que ideia brilhante. Mostrar-se interessado no que ele está concentrado. Se ele está concentrado em inventar alguma coisa, em preparar um prato diferente, né, em compor uma música, alguma coisa que realmente chamou a atenção, e ele está totalmente compenetrado nisso, em vez de ficar falando com palavras, você se mostra interessado. Querido, como é que é esse negócio? Nossa, como é que você descobriu isso? Nossa, você é um gênio, tal. Esse elogio funciona para quem é cientista. Portanto, elogiar a competência dele, a façanha que ele conseguiu, tá? E uma das maneiras de elogiar a pessoa do temperamento tipo cientista é oferecer oportunidades para aprender. Não pensa que elogiar é apenas com palavras, não. Oferecer oportunidade para ele fazer alguma coisa, para ele fazer um novo curso de, sei lá, culinária, um curso de pintura. Agradece. Por último, apaixonado. Como eu falei, apaixonado é até capaz de sacrificar a sua vida, né, pela pessoa que ela ama, né, e sempre busca integridade, ela quer o coração da pessoa. Portanto, quando você quer elogiar uma pessoa de temperamento apaixonado, em vez de palavras, elogie através de ação. Isso funciona melhor. Por exemplo, eu sou pastor, estou pregando aqui, estou dirigindo um grupo de estudo. Aí eu falei um monte de coisas, né, boas, tal, vamos fazer assim, tal, não sei o que, não sei o que. Em vez de me querer elogiar, pastor, o estudo foi muito bom hoje. Isso também é bom para mim, é gratificante. Tá? Uma palavra de apoio sincero, muito gratificante. Mas eu prefiro que você me elogie, mostrando mudança na sua vida. Se quer realmente me elogiar verbalmente, dizer assim, pastor, você mudou a minha vida. Nossa. Apaixonado fica assim, ó, no mundo da lua. Portanto, se você quer mostrar, ou quer mostrar uma apreciação, aceitação, um elogio, mostre com ação, não com palavras. Por isso, eu também exijo. Também eu tenho essa mania de elogiar as pessoas, não apenas com palavras, mas através da minha vida, com meus atos. E eu faço isso em relação a Deus. Só palavra não me satisfaz. Vocês podem perceber que
a grande maioria dos meus sermões está focada na ação, prática. Se você realmente me ama, mostre através de sua ação, seus atos. É todo apaixonado exige isso. Se você realmente me ama, querida, não são apenas com palavras doces, mas mostre através da sua vida, mostre o seu coração. Esse é mais ou menos o temperamento do apaixonado. Para finalizar, irmãos, se você acha que tudo isso é muito complicado, a melhor maneira de você conhecer o temperamento do seu marido e sua esposa, a pessoa do seu irmão, né, e conhecer seu, dar a preferência uns aos outros e viver em paz e harmonia, é, em vez de adivinhar, em vez de presumir, é melhor você perguntar diretamente a essa pessoa. Isso não tem erro. Hoje à noite, pergunte para o seu marido, pergunte para a sua esposa, quando ela realmente se sente satisfeita, quando ela realmente se sente amada, quando ela realmente se sente respeitada. Pergunte ao seu marido, diretamente, não tem o que esconder, porque ambos visam ao bem-estar. Então, em vez de ficar presumindo, acho que ela, em vez de ficar adivinhando, talvez ela conheça isso, pergunte diretamente. Querido, quando é que você fica totalmente satisfeito? Com que tipo de elogio? Com que tipo de palavra de apreciação? Quando? Como? Ela está com resposta na ponta da língua. Ele está com todas as respostas na ponta da língua. Então procurem se comunicar, se conectar, dialogar. E assim nós temos que viver com o nosso Deus também. Nosso Deus criou cada um de nós singular e peculiar. 7 bilhões de pessoas habitam este planeta chamado Terra. 7 bilhões de pessoas significam 7 bilhões de personalidades distintas. E 7 bilhões de personalidades distintas significam 7 bilhões de temperamentos distintos. Não queira ficar adivinhando e presumindo. Vai quebrar sua cabeça. Pergunte diretamente. Se relacione também com Deus, com os irmãos, diretamente. A prática do amor a Deus, a prática do amor ao próximo, começa entendendo o seu próximo, começa entendendo a si mesmo, em busca do bem-estar. Aqui, e assim diz a palavra que eu leio de novo. Amem uns aos outros, com carinho de irmãos em Cristo, e em tudo deem preferência uns aos outros. Preferência mútua. Se eu fizer isso pela minha esposa e ela fizer isso por mim, nós estamos nos amando. Curve a sua cabeça, irmão. Vamos encerrar a palavra de hoje com uma oração. Eu não vou orar essa vez, você vai orar sozinho, tá? A equipe de louvor vai tocar uma música bem suave e você vai orar. Você vai orar, meditando na palavra que você acabou de ouvir. Você escolheu seu marido e você escolheu sua esposa. Foi uma decisão sua, exclusiva, não forçada por ninguém. Mas seus filhos e seus pais, você pode trocar seus filhos pelos outros, você pode trocar seus pais pelos outros, isso é impossível.
Procure conhecer seus filhos. E procure conhecer seus pais. Talvez todas essas desavenças e conflitos, atritos e brigas foram não porque você não os amou, mas porque você não os conheceu. Peça ajuda do Santo Espírito, para que Ele possa iluminar a sua mente, para que você possa trabalhar em cima do seu caráter, ser mais paciente, mais amável, bondoso, com domínio próprio, manso, paciente. Senhor, nos ajude, para que nós sejamos expert, sejamos profissionais nessa arte de dar preferência uns aos outros, nessa arte de amar ao próximo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.